Paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica com o tema Condição dos Gentios sem Deus. Texto áudio: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2, verso 11. Verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Pai Santo e amado, neste momento eu me coloco em tuas mãos como instrumento a ser usado para a ministração de mais uma aula, crendo na tua fidelidade, declarando a ti a minha dependência, Senhor, porque sem ti nada posso fazer. Reconheço que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado, mas eu creio na tua fidelidade, Pai. Um Deus que nunca desampara os fiéis. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa os teus filhos que irão fazer esta lição. Abra, meu Pai, a sua mente, o seu entendimento para compreenderem melhor as suas escrituras. Que o teu Espírito Santo revele a tua palavra aos corações deles, em nome de Jesus. Repreenda e maniete toda oposição do inferno contra a tua palavra, Pai. E me saca da tua aljava, acerta o alvo e me use para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu tributo ao Senhor neste dia tudo que te é digno, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe. Efésios 2, versos 11 e 12 e Romanos 4, do 12 ao 14. Efésios 2, a partir do 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Romanos 4, do 12 ao 14, que diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Objetivo geral da lição: esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Ponto central: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Tópico primeiro: chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Subtópico primeiro: o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluídos da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Subtópico segundo: o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Subtópico terceiro: a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa,
na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Subtópico 4. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou uma muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Conclusão do tópico 1. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Então, irmãos, nesse tópico 1 e seus respectivos subtópicos, nós vamos ver primeiro o que é ser um gentio, né? E o que é circuncisão e circuncisão. Os judeus, todos os judeus, logo quando nascia, os homens, ao 8º dia do nascimento, precisavam ser circuncidados para serem reconhecidos como povo de Deus. Era uma cirurgia que era feita no órgão sexual masculino, era feita a cirurgia, tirava o seu prepúcio, e ali era tipo uma purificação, era para separar como um povo puro, um povo de Deus. Até no deserto, Moisés fazia isso com os que eram nascidos no caminho, no êxodo, do Egito para a terra da promessa. Eles faziam facas de pedra e faziam cirurgia nos bebês que iam nascendo pelo caminho, para ser reconhecido como um povo puro para Deus. Mas era uma obra feita pelas mãos dos homens. Então, todos aqueles que não eram judeus, que não eram circuncidados, ou seja, não passavam por essa cirurgia, por essa purificação, era considerado impuro. Mas como Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, veio para os judeus não o reconheceram como o Senhor e Salvador das suas vidas, como o Cristo enviado de Deus, por diversos motivos que nós já conhecemos, já pregamos. Então, a salvação se estendeu para os gentios, para aqueles que não eram circuncidados, aqueles que não passaram pelas cirurgias, pela cirurgia, que não eram purificados. Porque a circuncisão que Jesus fez não foi como aquela circuncisão simbólica que os homens faziam, através de uma cirurgia feita pelas mãos dos homens. Porque aqueles que recebiam a Cristo passavam por uma cirurgia espiritual, ou seja, uma purificação além daquela que era feita apenas nos homens, nos prepúcios. Uma cirurgia espiritual no coração, uma purificação do coração. Nossa circuncisão hoje não é feita pelas mãos dos homens, é uma circuncisão espiritual. Aqueles que estão em Cristo devem ter um coração limpo, um coração purificado, para ser reconhecido como servo de Deus, como filho de Deus, como povo escolhido de Deus aqui na terra, como a igreja eleita, predestinada a desfrutar das suas bênçãos espirituais, a ser reconhecida como filhos de adoção, como co-herdeiros de Cristo, das maravilhas que o Senhor vai revelar, da glória que Deus vai revelar lá no céu. Então, nós devemos ser uma nova criatura em Cristo, ser um povo diferente, um coração purificado, limpo, circuncidado, porque não é mais feita uma circuncisão humana, feita pelas mãos dos homens, mas uma circuncisão feita pelo Cristo, Então, a salvação, aqueles gentios que estavam alheios, afastados da promessa de Deus, da salvação, a salvação os alcançou, a graça os alcançou. E nós fomos alcançados porque nós somos os gentios também, Antes estávamos desligados de Deus, destituídos de Deus, mas o plano de salvação foi estendido sobre nós como um manto sagrado e espiritual, e nós glorificamos ao Senhor por isso. Devemos ser gratos ao Pai por isso, porque se antes estávamos afastados, desligados, alheios à salvação, à promessa da salvação, hoje nós somos povo de Deus, escolhidos do Senhor, igreja eleita para morar no céu. Precisamos ter sempre o coração purificado diante do Criador, para ser reconhecido como circuncisos, Como circuncidados para o dia da redenção, para morar na morada celeste com o nosso Pai. Não somos mais gentios,
não somos mais incircuncisos, porque o Senhor purificou o nosso coração, para quem já tem um coração purificado, porque quem não tem deve procurar depressa e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para dar testemunho a respeito da nossa fé